Boa noite a todos. Boa noite a todos. O UFRB, através do curso de colegiado de serviço social, convida a todos a acompanhar esse momento de discussão sobre a desproteção social e o trabalho do assistente social na previdência social no cenário da pandemia do Covid-19. Então sejam bem-vindos a esta atividade. Agradecer aí a presença de vocês e dizer que esse momento será coordenado por mim, professor Fabrício. E primeiro, gente, vocês estão escutando bem aí? Dão um sinal aí para confirmar. Esse momento será dividido em duas partes. A primeira, por conta do ex-professor do curso de serviço social da UFRB, professor Henrique Rosendo, que tratará mais do tema da política de previdência social numa perspectiva mais ampla e genérica. E no segundo momento, contaremos com a participação do assistente social Eliseu Pinheiro, que é o assistente social do INSS lotado aqui em Salvador. Eu vou convidar aqui o professor Henrique para começar a professor Henrique, que é graduado em serviço social pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mestre em serviço social pela UFRN. O Henrique acaba de entrar aí boa noite. Na discussão. Boa noite, Henrique. Atualmente é professor da Universidade Federal Fluminense, é doutor em serviço social pela UFRJ. Atua principalmente nos temas previdência social, seguridade social e previdência privada aberta. Nossa dinâmica aqui será dividida em dois blocos de 20 minutos de exposição para cada participante, com posteriores aproximadamente 10, 12 minutos para considerações finais e alguma pergunta que, por acaso, as pessoas que estão acompanhando a live queiram fazer. Então, Henrique, boa noite. Seja bem-vindo novamente, de volta ao UFRB, mesmo que num ambiente virtual, né? Mas é sempre um prazer para a gente conversar com pessoas amigas e pessoas que contribuem para a construção do serviço social no Brasil e contribuíram muito para o serviço social dentro da UFRB. Então, Henrique, você fique à vontade, já conhece o tema, né? Fique à vontade, eu vou acompanhar aqui a exposição e te sinalizo quando faltar 3 minutos para você concluir sua exposição. Então, bom trabalho. É contigo. Obrigado. Agora. Tá escutando bem? Sim. Tá, que bom. Primeiro eu quero agradecer o convite aí do curso de Serviço Social da UFRB, curso esse que eu fiz parte, né, aí por 8 anos, né, e a gente aí construiu relações de afeto, de carinho, de solidariedade, de luta, né, nesse Recôncavo da Bahia, e a gente fica muito feliz por estar aqui nesse momento e pelo convite feito por esse colegiado de curso, num momento tão adverso, né, que nós estamos vivendo, nesse período da pandemia, e acho que essas atividades, essas iniciativas, como o colegiado se propôs, nos ajudam, né, a ter esse pertencimento, a entendermos que nós estamos, mesmo assim, trabalhando os nossos espaços do ponto de vista teórico, político, nossas pesquisas, nosso projeto de extensão. Eu acho que é importante esse registro inicial
para dizermos, inclusive, que nós não fazemos balbúrdia, nós fazemos pesquisa, nós estudamos, nós trabalhamos com competência e qualidade, como assim nós o fazemos, né? Me coube, né, nesse espaço, né, de tempo em que me é concedido, falar um pouco sobre essa perspectiva da proteção social e da previdência social nesse período de pandemia, entendendo primeiro que é uma temática bastante áspera, né, para estudo, que revela, tendo em vista que também estudar previdência social são poucos os pesquisadores ainda, do ponto de vista dentro do serviço social, assim eu digo, que tem esse desdobramento, essa possibilidade, essa busca, né, em estudar esta política social. E aqui fica o convite para os estudantes que nos estão acompanhando também, né, tanto da UFRB como fora da UFRB, para enveredarmos mais estudos com a política de previdência social. E aí eu dividi a minha fala em 3 momentos, né? Primeiro pensar o que significa proteção social e previdência social, depois os impactos que a crise do capital tem para entender as contrarreformas do Estado e essas novas formas de previdência, e por fim pensar nessa desproteção social aliada aí ao trabalho profissional dos assistentes sociais e especificamente na previdência social, né? Primeiro, eu acho que é importante sinalizar qual é o lugar que o nosso país ocupa dentro desse sistema do capital, né? O país se ocupa um espaço de capitalismo dependente, periférico e que tem como marca da sua própria formação a supraexploração do trabalho. A supraexploração do trabalho, né, que vai fazer com que seja marca fundante e fundamental desta formação social. E por que eu falo isso? Porque as políticas de proteção social, entre elas a previdência social, tem como um lugar comum, um lugar que a faz se tornar uma política que vai fazer com que o Estado possa garantir esses direitos de proteção, elas estão sempre vinculadas à perspectiva do trabalho. Então, o trabalho será um elo definidor, ou um elo de tomada de decisão para aqueles que têm ou não, possuem ou não acesso a um determinado tipo de proteção social, né? E nesta formação sociohistórica como a nossa, de capitalismo dependente e periférico, essas relações de trabalho se agudizam e fazem com que esses mesmos trabalhadores não possam acessar de forma universal, gratuita e afiançada pelo Estado os sistemas de proteção social, né? Então, a Previdência Social ela surge na realidade brasileira, né? Aí pegamos ainda a década de 20, a década com a Lei Lois Chaves, ainda restrito a uma determinada parcela, a um determinados trabalhadores que se vinculavam à economia na qual a realidade brasileira se fundava. O que é que eu estou falando com isso, né? Nós temos aí a passagem da economia, na formação social brasileira, de uma economia agroexportadora para uma economia da industrialização, da urbanização. Nós vamos ter aí uma crescente migração, né, de trabalhadores do campo para a cidade, e com essa migração dos trabalhadores do campo para a cidade, nós vamos ter também aí a absorção dessa parcela significativa no mercado do trabalho. E a absorção dessa parcela no mercado do trabalho possui também como decorrências a proteção social a esses trabalhadores que estão inseridos nesse mercado de trabalho. Então, as primeiras formas de previdência social, com as caixas de aposentadorias e pensões, né, com as CAPs, se destinavam a trabalhadores que tinham, neste período histórico, a sua função social dentro da economia local. Com isso, ao passar dos tempos, essa previdência social ela foi se alargando até chegarmos com a intermediação do Estado, com os institutos de aposentadorias e pensões. E quando o Estado passa a tomar a frente, né, dessa organização, nós começamos também a ter a lógica tripartite da contribuição do Estado, do empregador e do empregado na lógica da contribuição, na lógica da Previdência. Óbvio que a história da Previdência não dá para a gente fazer por miúdos aqui essa historização, mas é importante nós registrarmos que ela sempre foi e sempre será, e sempre deve ser, uma história permeada por lutas, avanços, mas também permeada por retrocessos e por vultuosos desvios de recursos, né? Não é à toa
que esta é a política social que mais avoluma de recursos dentro do orçamento da União, do ponto de vista de arrecadação quanto política social. Nós temos que também entender que essa Previdência Social, na Constituição de 88, ela aparece não de forma isolada. E isso é processo de luta, e isso é processo de construção histórica, isso é processo de mediação. Ela aparece e vai aparecer na Constituição, atrelada à saúde, atrelada à ciência, compondo assim um tripé da Seguridade Social. Ainda nessa Constituição de 88, nós vamos presenciar que essa Previdência Social ela vai demarcar ainda o caráter contributivo, onde agora qualquer trabalhador pode acessá-la desde que possua uma rentabilidade que possa para pagar a ter acesso a esta política pública. Né? Então, ela é assegurada na Constituição, mas a partir disso, da lógica do seguro social no país, mesmo com os ganhos advindos dessa Constituição. E aí é importante a gente destacar que, por mais que nos garanta esses direitos, o que nós vamos ver nos cenários, nos períodos subsequentes, será uma retroação, um caráter retroativo à aquisição desses direitos com as políticas de cunho neoliberal e com as contrarreformas do Estado. E é importante a gente fazer uma menção que parece-me, e agora no período da pandemia, quando a gente fala que a Previdência Social está atrelada ao mundo do trabalho, as condições pelas quais os trabalhadores estão inseridos nesse mundo do trabalho, parece que o governo federal, nos últimos dias, nesse período da pandemia, desconhece a realidade do mundo do trabalho no país. Né? Porque eles ficam surpresos que mais de 85 milhões de pessoas, de trabalhadores, da classe trabalhadora, tentou acessar o sistema para receber o auxílio emergencial. Parece que só agora o governo tomou conta, tomou ciência de que essa classe trabalhadora, na nossa realidade, na nossa formação social, é uma classe trabalhadora fortemente precarizada, fragmentada e que vê na informalidade o único acesso que tem e possui para acessar o mercado de trabalho. E com essas condições, faz com que atingir ou ser alvo desta política pública de previdência social se torne algo muito distante da realidade de muitos e muitos brasileiros. Né? Então, acho que é importante também considerar que nesse período da pandemia, o desemprego, essa precarização das relações de trabalho, ela não é fruto da pandemia. É algo estrutural dessa nossa formação social e isso faz com que a gente tenha que aliar, nessa discussão da Previdência também, discussões que envolvam a concepção do que seja o mundo do trabalho e como conseguimos valorizar e fazer justificação da própria inserção de nós trabalhadores nesse mercado do trabalho. Senão, essa inserção à política previdenciária dá-se de forma muito precarizada e, por vezes, não conseguimos acessar. Essa primazia de entender por que cada do trabalho a gente não consegue ter essa ampliação no acesso aos direitos, isso se dá-se próprio do movimento do capital em seus momentos de crise. Né? É próprio do movimento do capital os seus momentos de crise. E nos momentos de crise, não nos iludamos, os momentos de crise, a superação desses momentos de crise, elas sempre vêm atreladas a maior parte das vezes na destruição dos direitos da classe trabalhadora. Né? Para as altas taxações, para a garantia da lucratividade por parte do capital, é necessário a retirada dos direitos da classe trabalhadora. Não há ganhos do capital sem que haja uma redução dos direitos da classe trabalhadora. Isso é inerente, isso é intrínseco. Né? E para isso, né, as contrarreformas do Estado que a gente vai ver a partir da década de 90, de cunho neoliberal, vão tentar assegurar essas condições pelas quais o capital tenta fazer garantir a sua taxa de lucratividade. E para isso, né, o Estado vai garantir esse investimento aos capitais em detrimento aos serviços, em detrimento às ações e políticas sociais implementadas por esse mesmo Estado.
E para isso, né, acho que outro ponto que também nos ajuda a pensar é que durante todos os governos com diferentes perspectivas ideológicas, a Previdência Social sempre foi alvo de contra-reformas, né? E dentro dessas perspectivas das contra-reformas, um ponto que é fundamental para tentar avançar nesse debate de contra-reformar a Previdência é acusá-la do seu caráter deficitário, né? Se você perguntar, né, a qualquer pessoa, ela pode não saber o nome direito da rua, do número da sua casa, mas se perguntar, a Previdência Social ela é deficitária? A grande maioria vai me dizer que sim. E essa resposta vem muito pelo apelo midiático, né? A mídia tem um papel fundamental nesse processo, e o próprio governo que deturpa o orçamento que é destinado a esta Seguridade Social e não faz garantir aquilo que foi aprovado na Constituição de 88. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, peguei aqui uns dados da Anfip para a gente fazer essa análise. Em 2018, as receitas da Seguridade Social foram 820 bilhões de reais. 286 bilhões de reais. Né? Só de renúncias fiscais, aquelas renúncias em que não se cobra aos grandes capitais, estamos falando aqui de renúncias fiscais aos grandes capitais, somam cerca de 292 bilhões de reais. Né? E percebam que essas renúncias fiscais poderiam contribuir muito para a robustez desse orçamento da Seguridade Social. Paralelo a isso, nós ainda temos um mecanismo que é de total perversidade para o orçamento da Seguridade Social, que é a desvinculação das receitas da União, que retira 30% dos recursos da Seguridade Social para investimento no orçamento fiscal, para pagamento de juros e amortizações da dívida. Né? Só no ano de 2018, também com esses dados da Anfip, foram quase 120 bilhões de reais que foram retirados do orçamento da Seguridade Social para o pagamento de juros e amortização da dívida por conta da desvinculação de receitas da União. E tudo isso para favorecer o capital financeiro, o capital rentista. Né? E aí os dados da Auditoria Cidadã, né, de 2019 nos apontam que o que foi executado no governo federal para pagamento de juros e amortizações da dívida chegou à cifra de 1 trilhão de reais, correspondendo a 38,27% de todo o orçamento executado do governo federal. Né? A Previdência com 25,5%, a Saúde com 4,21% e a Assistência com 3,42%. Então perceba que as políticas de previdência, as políticas de proteção social, aquelas destinadas à Seguridade Social, elas possuem um investimento por parte do orçamento fiscal ou por parte do orçamento da União menor do que aquele investimento, aquela parte de recursos pago para o pagamento de juros e amortização da dívida. E é importante nós conhecermos isso. É importante nós desmistificar esses números, né? Porque é importante, nós somos de humanas, mas também nós entendemos e compreendemos muito bem a realidade que nós estamos vivendo e quais as mediações nós temos que realizá-la para fazer o seu enfrentamento. Né? E nesse bojo, né, aí entramos já na nova Previdência, né, com a emenda constitucional número 103 de 2019, que com certeza é uma das mais perversas que vai atingir a classe trabalhadora. Porque ela vai envolver tanto os trabalhadores do regime geral de previdência, como também dos regimes próprios de previdência. Regimes próprios, aqueles trabalhadores, aqueles servidores dos estados, dos municípios, né, e da União, e o regime geral, aqueles trabalhadores, né, com carteira assinada, que a gente tem uma relação de compreendê-los mais, aqueles que é operacionalizado pelas agências do INSS. Né? Mas quais são os impactos que essa nova Previdência tem para a nossa classe trabalhadora? Primeiro, ela acaba com a aposentadoria, né? Ela sobe a idade para aposentadoria das mulheres como dos homens, e aí é um caráter misógino dessa emenda constitucional, né? Em que faz com que as mulheres, ao levar a sua idade, trabalhem ainda mais, desconsiderando todas as questões que são postas ao trabalho feminino, né, à condição de mulher nessa sociedade, aumenta o tempo de contribuição para 20 anos e também altera o cálculo dos valores das aposentadorias, em que
ao determinado período laborativo, a maioria dos trabalhadores ficarão recebendo apenas 60% da média das suas contribuições. Mas, para isso, nós não podemos entender essa nova previdência desatrelada a outros contextos, né? Como o contexto do novo regime fiscal e da reforma trabalhista. No período da pandemia agora, nós estamos vendo o quanto o congelamento dos investimentos por 20 anos, conforme a emenda constitucional número 95, né, que congela os investimentos do governo federal nas políticas sociais, o quanto nós estamos sentindo falta de investimento público, do orçamento público, nas ações de saúde, de assistência social e também de previdência. O quanto não está fazendo falta esse dinheiro, essa parte do fundo público esse, que nada mais é do que a riqueza socialmente produzida por nós, trabalhadores, que é nosso, né, que deveria ser investido em políticas sociais, que está sendo investido para pagamento e amortização de juros do grande capital. Né? Porque se congela para o investimento em políticas sociais, mas não se congela o investimento para o pagamento de juros e amortização da dívida. Na reforma trabalhista, também nós vamos ter uma precarização Henrique, cada vez mais. 3 minutos, viu? Tá, 3 minutos aí. Nós vamos ter cada vez mais uma dificuldade, né, do trabalho intermitente, do trabalho precarizado, né, nos processos de uberização, que aí aparecem como cada vez mais precários ao trabalho, as condições de trabalho, né, desse trabalhador, e vivemos uma economia de uma grande informalidade. Em pesquisa publicada ontem, né, pelo IPEA, apontou que 29,1 milhões de pessoas, de trabalhadores, encontram no mercado informal. Além disso, né, só para tentar fechar esse prospecto, né, da nova Previdência, uma questão que é cara e que está muito escancarada na discussão da Previdência Social é a sua privatização. Né? A lógica de fazer com que não haja investimento em previdência pública, mas que haja agora a participação individual no investimento em previdência privada, e aqui nós estamos entendendo que a previdência privada não é previdência, é recurso, né? É destinação de dinheiro, é destinação de parte do salário do trabalhador para investimento financeiro e para o mercado de capitais. Nesse mercado de capitais, as entidades de previdência privada, tanto abertas como fechadas, somaram cerca de 1 trilhão 787 bilhões de reais de arrecadação no ano passado. Né? Então, nós não estamos falando de pouca coisa. É dinheiro nosso, é dinheiro do nosso fundo de trabalho, é dinheiro da nossa parte do nosso salário que está sendo colocado nas mãos dos capitais para dele fazer necessário. Né? E essas questões, elas se aviltam ainda mais quando nós temos um governo perverso como este, né, que tenta fragilizar as nossas lutas e que não tem nenhum cuidado com nós trabalhadores. Só para vocês terem uma noção, que eu trouxe aqui um dado, na Bahia, né, em abril de 2020, foram concedidos cerca de quase 20 mil benefícios aos trabalhadores, sendo deles 10.800 para a área urbana e 9.137 para a área rural, fazendo um total de quase 26 milhões de reais investidos em benefícios da Previdência Social. E aí, para finalizar, os benefícios da Previdência Social, muitas das famílias têm como única renda os benefícios da Previdência Social. É esses benefícios que faz a economia dos pequenos municípios girar. É esse benefício, muitas das vezes, que é muito maior que o fundo de participação dos municípios. Né? Então, nós temos que entender o alcance que essa política previdenciária tem nas nossas vidas, na vida de cada trabalhador e na vida de nós, enquanto assistentes sociais, de todas as outras categorias que aqui defendemos a Previdência Social pública. Porque é só na luta, na defesa dessa Previdência Social e na defesa desse trabalho profissional, também dos assistentes sociais dentro dessa política previdenciária, é que a gente vai conseguir compreendê-la, desmistificá-la e fazer com que essa previdência seja realmente socialmente referenciada e pública. É isso. Obrigado, Henrique, pela exposição. Eu acho que qualquer acréscimo a esses comentários, eu acho que a gente aprofunda a discussão nos momentos aí de considerações finais. Dizer que a live aqui tá indo nas alturas aqui de audiência, mais de
de 120 pessoas acompanhando aí a exposição, porque é um tema de extrema importância para o cenário contemporâneo, e muito caro ao serviço social. Eu acho que demonstra aí a assertividade na escolha do tema e dos palestrantes, né? Então, agradecer você, o pessoal que está acompanhando aí, alunos, ex-alunos, professores de serviço social, o pessoal quando estiver comentando aí, se puder colocar a cidade de onde está acompanhando, para a gente ver o alcance aí das ações aí do curso de serviço social da UFRB. Eu vi que tem até gente de Teresina, do Piauí. Eu acho que isso aí demonstra a importância aí dos palestrantes. Então, Henrique, continue aí nos acompanhando, que eu vou agora dar a oportunidade para o nosso companheiro Eliseu aí fazer a exposição dele também. Então, muito obrigado, até daqui a pouco. Tá bom, tô por aqui. Um abraço. Agora eu estou aguardando aí o Eliseu aí aparecer. Tem gente aí já. Ó, Eliseu aí. Eliseu, boa noite. Obrigado aí pela participação, né, em nome da UFRB, do curso de Serviço Social, na pessoa aí da nossa coordenadora Albani, que tanto se empenhou para a realização desses eventos. Agradecer a sua disponibilidade em contribuir conosco nesse momento. Vou dizer para você que tem pessoas acompanhando de toda a Bahia, de todo o Nordeste, aí a importância de Itabuna, Feira de Santana, Cachoeira, Teresina no Piauí, né, Ituberá, Santa Amaro. Então você está com a audiência bastante diversificada. Tenho certeza aí que vai contribuir muito conosco nessa discussão. Aí, para quem não te conhece, né, eu vou fazer a apresentação. Eliseu é graduado em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, assistente social do INSS desde 2009, lotado na Agência de Previdência Social de Mercedes, em Salvador, e atualmente é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Então, Eliseu, nós combinamos aqui que nós dividiríamos o tempo. Aí, o Henrique já fez uma exposição de caráter mais geral da Previdência Social neste contexto contemporâneo, e que você ficaria mais a cargo para debater as especificidades do trabalho do assistente social nessa política tão importante aí para o povo brasileiro. Então você tem aí, pelos limites do próprio aplicativo, 20 minutos, né, porque nós temos um tempo. Eu vou fazer o acompanhamento do tempo. Quando faltar 3 minutos eu te aviso para poder você ir preparando a finalização. Depois a gente retoma aí com alguma questão que tenha aparecido e para vocês fazerem as suas considerações finais. Então, boa exposição. Boa noite. A palavra é sua. Tá bom. Obrigado. Boa noite a todos, né? Agradecer o convite da Albani, né, coordenadora do curso de Serviço Social da UFRB, né? Agradecer também aqui ao Fabrício na condução dessa live e também ao professor Henrique que tão bem colaborou aí com sua fala com relação à política de previdência social, né? Tão bem contextualizou, né, o cenário da política no Brasil e seu financiamento, né? Eu vou falar um pouco sobre, né, a atuação do serviço social hoje, né, especificamente onde eu atuo, em Salvador e na Bahia, né? Gostaria de dizer também que eu já atuei no interior da Bahia, né? Já atuei em 2009 no concurso. Eu fui lotado na agência de São Félix do Coribe, no oeste da Bahia, né? Depois em Barreiras, também no oeste da Bahia, e depois eu vim para Salvador em 2013, onde eu estou até hoje, né? Na agência das Mercedes, ali na Avenida 7. Pois bem, o serviço social do INSS, né, em 2020, completa 76 anos, né,
de sua criação, né, data de 1944, né, e nesse longo período, né, de muitos avanços e também de muitas lutas, né, pela defesa do serviço social do INSS. Né? O serviço social do INSS é um serviço, né, que é prestado a todo o trabalhador, né, está na lei geral do regime próprio, do regime geral de previdência, né, que é a lei 8.213 de 91, né, e ao longo desse período, né, o serviço social da previdência, né, visa a garantia do direito, do acesso ao direito previdenciário de todos os trabalhadores, né, mas, né, como todo, né, dentro desse contexto que o colega Henrique falou, não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente vive um verdadeiro sucateamento da política de previdência social, né, onde o sistema, né, a política neoliberal retira direitos conquistados pelos trabalhadores, né? É à toa que nós tivemos aí várias reformas da Previdência, né? E ano passado nós tivemos a reforma da Emenda Constitucional 103, que retirou uma série de direitos dos trabalhadores, né? Como ele citou, inclusive, a aposentadoria por tempo de contribuição, né? A idade da aposentadoria da mulher, que passou de 60 para 62 anos, né? E o tempo mínimo de contribuição, que agora passa de 15 para 20 anos. Ou seja, só estou dando um exemplo de alguns direitos, né, que passaram, que foram, né, que o trabalhador, né, passou a ser penalizado, né, com alguns critérios. Pois bem, nesse contexto, né, da pandemia, com relação, a gente sabe que todas as agências do INSS no Brasil todo estão com atendimento suspenso até dia 19, agora, até dia de junho, né? A gente não sabe se na sexta-feira esse decreto será prorrogado ou não, né? Mas a previsão, de acordo, né, na realidade de Salvador, né, a gente sabe que ainda estamos vivenciando o isolamento, né? Todos os colegas da assistência social estão trabalhando remotamente, né, na questão das orientações, né, aos segurados, né, e aos requerentes, né. A gente sabe que o INSS também operacionaliza, né, não só alguns benefícios da Previdência, mas também o benefício da assistência, que é o BPC, né, na questão da orientação, de informação e no processo de avaliação da pessoa com deficiência junto com a perícia médica, né? Por hora, todas essas avaliações do PPC especificamente estão suspensas, né? No Brasil, nós temos um quantitativo de mais de 500 mil pessoas requerentes do PPC aguardando a avaliação social, né, para ter direito, para ter acesso ao benefício, e que estão suspensos, né? Então, nesse contexto, nós estamos atendendo, né, remotamente, de casa, né, através dos sistemas, né, e do atendimento por telefone, né, aos segurados e aos beneficiários do PPC, né, através de algumas informações, né, previdenciárias, principalmente com relação ao auxílio-doença, né, e ao BPC. Com relação ao auxílio-doença, como não está tendo perícia médica, o governo criou um serviço de antecipação, né, do salário do auxílio-doença para os casos dos trabalhadores que estão impedidos por incapacidade, né. Essa antecipação é do valor de um salário mínimo, mas nós temos observado nos atendimentos do serviço social que muitos trabalhadores estão prejudicados. Prejudicados por quê? Né? Desde 2009, né, quando teve o concurso, né, de assistência sociais, o INSS já vive, né, uma realidade, né, de agendamentos eletrônicos, né, onde todo o atendimento do INSS eram agendados. De lá para cá, né, mais em 2016 agora, recentemente, né, passou-se para o processo eletrônico.
né, onde nós não trabalhamos mais com processo físico de requerimento para todos os tipos de benefício, né, mas sim com processos eletrônicos, onde o trabalhador tem que requerer seu benefício pelos meios digitais, seja pela internet, né, pelo portal Meu INSS, e seja pelo 135. Todo esse procedimento hoje é eletrônico, né? Infelizmente, muitos trabalhadores, digamos, uma grande maioria, não tem acesso aos meios eletrônicos, seja a internet, né? Seja um telefone para ligar para o 135, para requerer. E os associados, a gente tem observado que muitos trabalhadores estão sendo prejudicados, né, nesse processo de requerimento dos seus benefícios, dos seus direitos. Por quê? Porque, basicamente, as agências do INSS hoje, né, não tem mais o atendimento presencial do servidor administrativo, né? Tudo é pelo meio eletrônico. O único atendimento que nós temos presencial nas agências do INSS hoje é o serviço social, né? E um serviço específico de cumprimento de exigência, onde o trabalhador pessoais para serem digitalizados na agência, né? Ou seja, de atendimento presencial nas agências hoje, nós só temos esses dois serviços, o serviço social e esse serviço de cumprimento de exigência, né? Isso dentro dessa lógica, né, digital e informatizada, onde muitos trabalhadores estão sendo prejudicados, e especificamente os requerentes do benefício assistencial, né? Isso é uma clientela que não tem acesso à internet, muitos, né? Muitos não têm, né, questão da instrução de como requerer esse benefício. Todo o formulário do benefício assistencial é preenchido eletronicamente hoje, né? E muitos requerentes estão sendo prejudicados com relação a esse procedimento, né? E o serviço social hoje do INSS, né, a gente atende muitos requerentes do PPC como forma de orientação, né? A nossa parceria em Salvador com os CRAs, através da SEMPS, né? Com os hospitais, né? Na questão de estarem também intermediando, ajudando, colaborando com esses requerentes. Por quê? Porque a gente tem a partir desse movimento do INSS com relação à informatização, aos meios digitais, houve um crescimento, né, dos famosos atravessadores, né, das famosas que hoje são lan houses, né, que cobram verdadeiros absurdos dos trabalhadores, né, e dos requerentes da política da assistência para estarem requerendo benefício, né? A gente sabe inúmeros relatos de pessoas, atravessadores, que cobram 3 salários caso um benefício venha a ser concedido. Isso tudo que é fruto dessa perversidade, né, do sistema, de não estar oferecendo uma outra opção para esses trabalhadores, né, que não têm acesso aos meios que é digital, né? E nossa atuação hoje no serviço social do INSS está bastante focada nessa demanda, né, de estar realmente atendendo, né, orientando, né, os trabalhadores, os requerentes do benefício assistencial, colaborando nessa questão do agendamento, né? Uma outra questão, especificamente da pandemia, que a gente tem observado bastante nos atendimentos remotos, que são trabalhadores que estão sendo prejudicados. Por quê? Porque tudo é um processo eletrônico, né? Como se fosse paralelamente um processo judicial, né? Quando o servidor administrativo do INSS vai analisar um processo, por exemplo, um processo de auxílio-doença, que necessita de algum documento, ele lança com a pendência administrativa no sistema e dá um prazo para o trabalhador apresentar esse documento. E a gente tem observado que muitos trabalhadores não estão tendo conhecimento, até porque não estão tendo acesso, né, aos meios eletrônicos, ao Meu INSS, ao famoso Meu INSS,
e esses prazos estão sendo perdidos pelo trabalhador, está sendo perdido, e aquele requerimento é indeferido, mesmo o trabalhador estando incapacitado, temporariamente, estando por algum problema que é de saúde, não está podendo, né, retornar à sua atividade laborativa, ao seu trabalho, e esses trabalhadores estão sendo prejudicados, né? É por isso que, assim, o serviço social, a gente pretende, né, retomar o mais rápido possível, né, mas desde que nós temos a segurança, né, com relação à saúde e à saúde também dos trabalhadores nas agências, né? A nossa maior demanda, né, de atendimento são de pessoas incapacitadas no serviço social, tanto do PPC como do auxílio-doença, né? E essas pessoas, esses trabalhadores, na maioria, são portadores de doenças crônicas, né? Então, há toda uma preocupação de receber esses trabalhadores dentro das agências. Mas a gente entende também que esse atendimento remoto do serviço social, que está acontecendo nesse momento da pandemia, deve ser temporário. Não tem condição de o serviço social atuar à distância, né, remotamente, na questão da orientação, da informação, né, junto ao trabalhador. Até porque muitos trabalhadores não têm nem acesso a telefone celular para que a gente possa estar entrando em contato. Então, o trabalho remoto para o serviço social, né, do INSS, né, eu não vejo como acontecer, né? Realmente nós temos que, o serviço social tem que estar nas agências atuando no atendimento presencial junto ao trabalhador, né, junto aos requerentes do PPC, né, para estar orientando, informando os meios de acessar esses benefícios. Esses benefícios, né, pelas leis, pelas reformas, o governo tenta botar várias travas, dificultando, né, o acesso aos benefícios. A gente até comenta no INSS, né, que essa reforma da Previdência do ano passado, né, a medida provisória 905, há muitos anos já vem sendo feita de forma indireta, através de vários decretos, de várias leis que tendem a dificultar, né, o acesso da classe trabalhadora aos benefícios. Foi assim em 2015, com aquela medida provisória ainda no governo Dilma, né, que aumentou os critérios para a concessão da pensão. Né? A gente sabe que hoje que a pensão para o viúvo ou para a viúva, né, dependendo da idade, ela não é mais vitalícia. Né? Se o companheiro ou a companheira, o viúvo ou a viúva tiver até 45 anos na data do óbito do segurado, essa pensão não vai ser mais vitalícia, né? Ou seja, já em 2005, que uma série de medidas, através de medidas provisórias, que vem, né, se restringindo direitos previdenciários da classe trabalhadora, né? É bom salientar aqui também que ano passado, né, a partir de uma medida provisória do governo Bolsonaro, ele tentou extinguir o serviço social do INSS. Né, tentou extinguir o serviço social como um serviço de atendimento à classe trabalhadora dentro das agências do INSS. E por que tentou extinguir? Porque o serviço social, né, do INSS é visto pelo governo, né, como um serviço que vai garantir o direito, o acesso da classe trabalhadora aos seus benefícios. E é isso que nós somos realmente. Nós somos um serviço que vai orientar, esclarecer, né, os meios da classe trabalhadora de ter acesso aos seus direitos. E ano passado, através de uma medida provisória, o governo Bolsonaro tentou extinguir o serviço social. Graças, né, a luta de todos os assistentes sociais, do conjunto Cefes-CRES, né, junto aos parlamentares, nós conseguimos reverter, né, essa medida provisória no Congresso Nacional, né, mas é bom também salientar que não foi a última. No governo Fernando Henrique Cardoso também, nós tivemos um momento, né, o serviço social do INSS, que tentou também extinguir o serviço social.
Isso também é fruto na prática do que o colega Henrique falou, né, desse desmantelamento, dessas investidas do capital na política, né, na política de previdência social, assim também como na saúde, como na assistência social. Três minutos, Eliseu, para finalizar a sua exposição. O tempo passa voando, né? Passa rápido, né? Pois e para a informação, a gente tende a uma tendência, né? O INSS, ano passado, começou o teletrabalho, né? Muitos servidores do INSS administrativo, não do serviço social, muitos servidores administrativos, né, já atuam no trabalho do teletrabalho, ou nas agências, sem atendimento ao público, ou diretamente da sua casa, né? E a gente percebe que o governo quer todos os servidores, né? Mas a gente não vê essa perspectiva desse teletrabalho para o serviço social, né? É uma luta da categoria dos assistentes sociais em manter o serviço social, atendimento presencial aos trabalhadores, né, e às trabalhadoras nas agências da Previdência Social, né? A gente não tem nenhuma perspectiva, né? A gente também está lutando contra a questão da transformação da carga horária do assistente social para a questão da produtividade. O governo hoje trabalha na perspectiva de produção, ele só vê produtos, né? Questão de pontuação. A gente não tem como mensurar o atendimento do serviço social e transformar em produto, né? Essa é uma luta que a gente vai ter agora pós-pandemia, nesse enfrentamento, né? Para manter o serviço social atuante com qualidade nas agências do serviço da Previdência. Bom, é isso que eu tenho a colaborar. Obrigado, Eliseu, pela exposição. Parabenizar você pela síntese, né? Pelo poder de síntese de uma discussão tão ampla e tão difícil de se fazer diante do cenário de flagrante tentativa de desmantelamento do sistema de proteção social que vem se erguendo desde a Constituição Federal. Muitos colegas seus aí mandando um alô aí na live lá do INSS, né, de Pernambuco, Surubim em Pernambuco e outras cidade. Pessoal, eu consegui sintetizar aqui algumas perguntas que o pessoal fez, agora não dá para colocar todas, né? Selecionei duas aqui, uma pergunta da professora Márcia Clemente, qual tem sido a média de tempo para responder os requerimentos, e uma segunda, quais seriam os desafios dos trabalhadores, aí no seu caso em especial os trabalhadores do Instituto, para enfrentar esse avanço de sucateamento, de desmantelamento da Previdência Social Pública brasileira? Aproveito que nessas respostas você faça aí uma menção de despedida do pessoal para encerrar a sua participação. Tá certo. Bem, a questão do atendimento, né, da avaliação, a expectativa é quando a gente retornar, né, pós-pandemia, né, especificamente com relação ao BPC, né, a gente fazer um mutirão de avaliações sociais, né, e também de perícia médica, né, para agilizar esses atendimentos que estão represados. A maior demanda hoje, né, do serviço social, né, nas agências pós-pandemia será da avaliação social, né, dos requerentes do BPC. Essa é a nossa demanda e vai ser a prioridade do serviço social, né, previdenciário do INSS. A pandemia vai ser priorizar os agendamentos da avaliação social de acesso ao benefício assistencial B87. Tá certo? A outra pergunta é qual a perspectiva do INSS ao sucateamento. Bem, nós, muito na Gerência Salvador,
né, nós estamos com uma deficiência enorme de servidores, muitos servidores, tanto, eu falo servidores de forma geral, né, administrativos, médicos, peritos, assistentes sociais, muitos colegas se aposentaram, né, nós estamos aí uma demanda enorme. A gerência Salvador, uma das maiores, né, gerências do Brasil, a maior do Nordeste em demanda de benefícios, né, de requerimentos, e uma grande quantidade de servidores aposentados, né? A nossa luta, né, tem que ser por concurso público, né, concurso público e qualidade, né, nas agências para atendimento à população. A gente sabe que o governo criou, né, esse ano com edital, né, para receber servidores já aposentados, né, e militares, né, de conhecimento, que teve com a seleção, teve com o edital, e já na abertura das agências pós-pandemia, não sabe se vai ser na segunda-feira ou se vai ser prorrogado, esses colegas também já estarão atuando. Mas a prioridade hoje do INSS é de concurso público para servidores administrativos e para o serviço social também. Muitos colegas também, assistentes sociais, né, já se aposentaram, né, e a demanda é só muito crescente, esse serviço social. Bem, eu queria aqui agradecer, né, aos colegas, espero ter contribuído, bom, e fica aqui meu Instagram, se algum colega também quiser, né, mandar alguma pergunta, né, pode mandar por mensagem, por direct, eu terei o prazer de responder, de estar colaborando. E agradecer aí ao colegiado do curso de Serviço Social da UFRB por estar colaborando aqui nessa live, bom, nesse momento tão importante, e vamos passar por isso, vamos vencer. Valeu, Eliseu. Tá bom, obrigado. Valeu, obrigado pelas palavras. Então, gente, Eliseu aí finaliza sua participação, nós agradecemos em nome da UFRB, novamente, em nome do Colegiado de Serviço Social. E agora vamos convocar o professor Henrique para fazer suas considerações finais também. Então continue com a gente, Eliseu, não abandone a gente para terminar a live com todo mundo acompanhando. Abraço. Abraço. Então, já estou convidando o Henrique aqui para fazer as considerações finais. O Henrique está aí de volta. Oi. Henrique, gente de toda a Bahia, de todo o Nordeste aí também, de vários lugares do Brasil, acompanhando a discussão, que foi muito enriquecedora para todos nós, né? Tanto do ponto de vista profissional e para nós do serviço social, revê-lo aí é um momento sempre muito bom para todos nós, né? Saber que pessoas que a gente gosta estão bem, aí é um momento também, nessa situação, de revê-lo. Então, Henrique, algumas questões apareceram aqui, eu busquei sintetizar, e eu acho que uma questão aqui para você fazer suas considerações finais e despedir de todos que acompanham essa live. Qual o desafio para a organização dos trabalhadores para fazer o enfrentamento dessa pauta de desconfiguração da Previdência Social, da Seguridade Social como um todo, pública no Brasil? Quais os desafios dos trabalhadores, dos setores progressistas em fazer frente a essa situação que alastra a sociedade brasileira? Então você aproveita para tentar pincelar alguma coisa nesse sentido e fazer as considerações finais aí para a gente finalizar, infelizmente, né, esse momento aí que tem um limite de tempo. Então, Henrique, muito obrigado e faça aí suas considerações. Bom, eu acho que primeiro que neste governo as estratégias para a organização da classe trabalhadora são sempre refutadas, né? Eu acho que parte meio dessa premissa, né? Qualquer estratégia que privilegie a organização da classe trabalhadora no detrimento da defesa das políticas sociais, de direitos sociais, dentro desse governo não há qualquer margem para negociação. Acho que aí fica evidente nas pautas que estão sendo colocadas, não apenas na Previdência Social, mas para as políticas sociais como um todo. Na Previdência Social, esses ataques eles são cada vez mais perversos, porque, como eu falei também anteriormente,
esse movimento do capital impulsiona de forma muito perversa no tensionamento dessas relações que são estabelecidas aqui na organização política da classe trabalhadora, inclusive, né? Acho que nós temos várias organizações, é potente a nossa organização enquanto classe. Entretanto, nós não estamos lidando com pequenos sujeitos, né? Esse grande capital possui uma organização também combativa, também organizada, para o enfrentamento, para a garantia dos seus superlucros. Então, um dos principais desafios que eu acho nessa nossa organização, primeiro é que a gente tenha uma união do ponto de vista que a gente possa, nessas estratégias, para enfrentar esse governo, para que a gente possa reagir a esses ataques que esse governo nos coloca, só se faz necessário com a união da classe trabalhadora e com a nossa organização em coletivo, né? Eu acho que a nossa classe já é muito fragmentada, fragilizada, e a fragmentação dessas lutas, eu acho que isso tem também fragilizado um pouco a nossa perspectiva de organização. Quando a gente nos entendemos como classe trabalhadora, né, em um ser, né, mais genérico, né, levando aí essa dimensão, a gente começa a entender e começa a tentar se organizar para fazer o enfrentamento a esta forma tão vil que esse governo tem implementado ou tem reagido às políticas sociais. E, por fim, eu não sei quanto tempo que a gente pode ter ainda para consideração. Eu queria agradecer a todos, e acho que para mim foi um prazer estar aqui, ver o Fabrício, ver meus colegas de colegiados, meus ex-alunos, meus afilhados do Paraninfo, né? E aí é importante ver também os nossos alunos aqui da UF Niterói, onde nós nos encontramos hoje, né? Eu queria agradecer imensamente esse colegiado que contribuiu com minha história, contribuiu com o que eu sou hoje, enquanto docente, enquanto profissional, enquanto pessoa. Aí criei relações de amizade, de relações profissionais muito sólidas, e eu espero fortemente que esse colegiado siga nessa direção e parabenizo por essa importância que vocês têm desenvolvido. Fico à disposição, né, para qualquer outra solicitação, que a gente possa contribuir para amadurecer e trazer aí, pensar um pouco a realidade de hoje, pensar no que a gente pode transformar. Porque a realidade é dinâmica, a realidade é contraditória e nós somos sujeitos importantes nesse processo. Então, agradeço aí, Fabrício, em nome do qual saúdo todos os colegas aí da UFRB que me acompanhou e que nos acompanharam nessa transmissão de hoje. Obrigado. Valeu, Henrique. Então, gente, nós infelizmente chegamos ao final aí da exposição por limite do aplicativo, mas agradecer novamente Henrique e todos que acompanharam essa discussão aqui, proporcionada pelo Colegiado de Serviço Social da UFRB. Então, um forte abraço, boa noite a todos, se cuidem, porque já a gente está de volta, o quanto antes, eu espero que o quanto antes, para voltar às discussões presenciais, diante de um novo cenário, de uma nova perspectiva de relações humanas. Mas eu reafirmo a confiança e a esperança de que isso passe o mais breve possível e a gente esteja novamente em contato, como a gente sempre fez. Então, boa noite a todos, obrigado pela audiência e até uma próxima. Obrigado, tchau. Então, gente, estamos encerrando. Agradeço novamente. Até a próxima live. Um abração para vocês.